Irmãos, estamos então na 21ª mensagem. Hoje nós vamos fazer a abordagem de um texto longo, porém, eu não vou fazer a leitura de um texto longo com vocês. Vocês podem observar ali que é Atos do capítulo 6, versículo 8, porque nós paramos no 7 na última mensagem. Então no capítulo 6, versículo 8, nós vamos até o capítulo 7, versículo 60, ou seja, todo o capítulo 7. É um texto bastante grande, né? E claro que eu vou precisar também de uma sabedoria para poder pregar esse texto longo e não passar de 2 horas de pregação, porque eu me planejei aí para, no máximo, 1h45, 1h45, tá? Então fiquem tranquilos aí que em 1h45 de pregação eu espero então estar concluindo a mensagem de hoje. Vamos adiante então, nós temos a leitura do texto inicial, nós vamos fazer o final do capítulo 6, ou seja, do 8 ao 15, e depois a gente lê apenas um versículo no capítulo de número 7. Leiam comigo então em Atos capítulo 6, versículo de número 8 em diante, que nos diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, e aí nós entramos no capítulo 7, são verdadeiras essas acusações? E a gente encerra então com essa pergunta para darmos continuidade na nossa mensagem. Vamos ao próximo slide ali, que é o nosso tema então. O tema da mensagem de hoje é a pregação de Estevão, mas o subtítulo, ele é o que merece a nossa atenção. A pregação de Estevão e a história da salvação, que é sobre então o tema, o assunto que eu vou falar. A pregação de Estevão e a história da salvação. Uma rápida introdução só para nós nos lembrarmos dos fatos. Estevão, um dos novos diáconos da igreja, homem cheio do Espírito Santo e sabedoria bíblica, logo sofre a perseguição por pregar a salvação em Jesus. Tomba aqui, mas triunfa na eternidade. Falaremos sobre bases do judaísmo, a história da salvação e um panorama bíblico. Deixamos aqui por enquanto, e aí eu quero lembrar vocês que na semana passada eu falei que os apóstolos estavam se sentindo sobrecarregados com as tarefas diaconais da igreja, com a demanda, com as necessidades do povo, e deixaram então que o próprio povo indicasse alguns nomes que eles vissem, então, uma piedade cristã, um bom testemunho diante da sociedade, e que nitidamente essas pessoas fossem pessoas cheias do Espírito Santo. As pessoas apresentaram alguns nomes ali, 7 ao todo, e entre esses nomes, Estevão é um deles, é um dos diáconos que naquele momento estava encarregado de fazer a distribuição dos alimentos.
de dividir cesta básica, qual família que ia receber os donativos, qual viúva seria atendida, independente se ela era nascida e criada em Jerusalém, ou se ela era nascida e criada fora dos limites de Jerusalém, como por exemplo aqueles que pertenciam ao mundo helênico, os integrantes da diáspora judaica e assim por diante. Vejam que as coisas de Deus elas não são fechadas. Às vezes as pessoas acham que porque você tem uma determinada função, você não pode desempenhar outra. Ninguém disse, e a Bíblia não diz, que um diácono não pode ser um pregador do Evangelho. Que um irmão da música não possa ser um pregador do Evangelho, um professor de uma classe dominical, de um estudo bíblico. Deus não nos chama. Eu penso dessa maneira, Deus não nos chama para fazer apenas uma coisa. Normalmente nós desempenhamos mais do que uma função. Nós podemos estar aqui servindo, podemos não, né? Vamos melhorar. Nós devemos estar aqui servindo, como vocês ouviram na semana passada, ajudando na obra, ajudando naquilo que precisa, mas ao mesmo tempo, eu também tenho um compromisso, uma responsabilidade de testemunhar o Evangelho de Jesus com os que estão lá fora. Então, eu tenho essa responsabilidade de orar por pessoas, as funções que acompanham a vida de um cristão, elas são múltiplas, não é fechado. Tem gente que diz assim, não, a minha função aqui é só cantar, então não me chama para mais nada, não conte comigo para mais nada porque eu fui chamado apenas para cantar, ou de repente a minha função é só varrer, e aí de repente chegou alguém ali que precisa de uma oração, não, orar não é comigo, manda outro, eu só varro, né? Quem vai orar vai ser outro irmão da igreja. Nós devemos, não apenas podemos, como devemos desempenhar outras funções também, né? Sermos também dispostos a fazer outras coisas. Essa compreensão que Estevão tem, ele foi eleito pela igreja para desempenhar um trabalho social. Nada diferente do que um líder ou um integrante de um departamento de ação social da igreja. Recolher roupas no inverno, fazer a campanha do agasalho, recolher a cesta básica, divulgar quais as necessidades. Olha, estamos precisando de óleo, estamos precisando de arroz, de feijão, arrecadar, fazer o mapeamento de quem está precisando, distribuir, trazer o relatório para a igreja do que foi doado, do que foi arrecadado, do que foi doado, quantas famílias foram contempladas. Alguém que está envolvido, engajado com a ação social da igreja. Mas alguém que entende que, além disso, também ele é uma testemunha, porque foi isso que Jesus disse, e você encontra lá no primeiro capítulo desse livro, no versículo 8, né? Vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em vários lugares. E Estevão, curiosamente, ele é visto pela igreja como alguém que é cheio do Espírito Santo. Então, a promessa de Atos 1:8 se cumpre na vida de Estevão, e assim como ela se cumpre na vida de Estevão, ela então vai repercutir, né? Os jovens hoje do nosso departamento de jovens aqui do estado estão usando o verbo reverberar, né? Vai reverberar fora, vai alcançar então outras pessoas. E é isso que Estevão está fazendo. Ele está no pátio do templo. Vocês lembram que eu falei que a igreja ela se reunia no pátio do templo? Ele está ali falando de Jesus e muitas pessoas vêm discutir com ele, porque parece, historicamente falando, lendo alguns relatos, né, dentro da história, da arqueologia, parece que o pátio do templo, ele se torna também um lugar de debate. Os judeus, os rabinos, eles estão ali, os fariseus principalmente faziam isso, eles trazem um determinado assunto para discutir, e aí aqueles que têm domínio sobre aquele assunto dão a sua contribuição. O Estevão participa dessas reuniões no pátio do templo, e está, quem sabe, até
encarregado de trazer uma palavra, de compartilhar um estudo bíblico com os ouvintes ali, e é questionado porque ali parece que havia um ambiente de questionamento, onde algum podia questionar, não, mas para aí, de onde é que tu tirou isso? De que Jesus de Nazaré é o Messias prometido na Bíblia. E o texto diz que eles não conseguiam suportar, percebem isso? Eles não conseguiam suportar a sabedoria e o espírito que agia na vida de Estevão. Eles tentavam, mas eles não conseguiam argumentar, porque Estevão acabava sempre tendo uma resposta e apresentando uma palavra para eles, e eles não conseguiam suportar a sabedoria de Estevão. Aí o que eles fazem por não conseguir vencer o debate? Eles trazem falsas testemunhas para dizerem aos líderes do Sinédrio, e vocês vão ouvir essa palavra muitas vezes ainda, o Supremo Tribunal dos Judeus, que tinha acabado de julgar Pedro e João, que Gamaliel disse, não vamos matar eles, né? De repente essa obra pode até ser de Deus, e aí eles apanham e são soltos. Eles levam essas falsas acusações ao Sinédrio, prendem o Estevão e levam ele até lá, e aí ele é questionado sobre essas coisas que ele supostamente estaria dizendo. Que acusações são essas? Eles vão dizer que ele estava pregando contra Moisés, e quando vocês lerem, por exemplo, ele está pregando contra Moisés, não é contra a pessoa, contra o personagem, é contra os manuscritos. Eles chamavam essa primeira parte da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde tem os 10 mandamentos, eles chamavam Moisés, ou os livros de Moisés, é uma maneira mais abreviada de falar. E ele também está dizendo que o templo, essa edificação santa, maravilhosa, vai ser destruída, que esse Jesus disse que ia destruir, e que de fato Jesus disse, né? Mas ele falava de si e não do templo, é uma outra questão. E aí eles aproveitam isso e levam essas falsas acusações. E essas falsas acusações, então, fazem com que o sumo sacerdote traga Estevão e o questione, porém lhe dá o direito de defesa. Vamos ver o que ele tem a dizer. E aí o capítulo 7 inteiro, nós paramos exatamente no versículo 1 do capítulo 7, vai do 1 até o 60, ou do 2 até o 60. Dali em diante, é a resposta de Estevão. Estevão justificando então o que ele estava dizendo. E é interessante o que nós vamos observar agora, que a pregação de Estevão, ela aponta para os pilares da fé judaica. Prestem atenção nisso. Talvez numa primeira olhada assim, pareça estranho, confuso, complexo, mas prestem atenção nisso. A pregação de Estevão, ela aponta para os pilares da fé judaica. E quais são esses pilares? Etnia, lei e templo. Esses aqui são, então, o tripé, são os 3 pilares da fé judaica. Se vocês observarem a pregação de Estevão, o Estevão começa falando de um personagem da Bíblia. Aqueles que estão com a Bíblia aberta aí, que estão com a Bíblia em mãos, já estão conseguindo fazer as conexões, já estão percebendo do que ou de quem que eu vou falar. Estevão começa dizendo assim, olha, queridos irmãos, pais, ele chama as lideranças judaicas de pais, isso era um costume na época, né? Pais. Abraão estava lá na Mesopotâmia. Abraão vivia uma vida comum, mas de repente Deus fala com ele e diz, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o nosso pai Abraão saiu, irmãos, e ele peregrinou por essa terra aqui que hoje nós habitamos. E Deus prometeu dar a ele de herança essa terra aqui que nós estamos hoje.
Mas ele próprio, ele não foi dono de nenhuma propriedade aqui. Mas os seus descendentes possuíram essa terra. Naquela época, ele não podia ter filho. Mas Deus agiu de tal maneira que ele teve Isaac. E Isaac teve Jacó. E Jacó teve os 12 patriarcas, que é o nome das 12 tribos de Jacó, de Israel. E na época do nosso patriarca Jacó, essa terra aqui, ela foi afetada por um período de seca, de fome e de escassez. Mas o nosso pai Jacó ficou sabendo que havia trigo no Egito. E aí então, ele envia os seus filhos para comprar trigo no Egito. E eu pulei uma parte aqui, antes de Jacó ter enviado os seus filhos comprar trigo no Egito, vocês vão lembrar que um dos filhos mais novos, chamado José, sofreu a inveja dos seus irmãos e foi vendido como escravo e acabou caindo dentro do Egito. E teve a sua história lá dentro do Egito, mas nesses dias em que Jacó manda comprar trigo no Egito, o nosso irmão José era governador do Egito. E aí ele recebe os seus irmãos, ele se dá a conhecer, ele os perdoa, e a partir de então, 75 pessoas dessa família entram e vão morar dentro do Egito. O que o Estevão está mostrando? O que o Estevão está deixando claro aqui para aqueles irmãos? A questão étnica, ela era muito importante para o judeu. A questão étnica, ou seja, você é judeu? Você é da mesma etnia que eu? Eu não gosto de dizer raça, algumas pessoas dizem raça, né? Raça para mim é humana. Quando me perguntam de que raça eu sou, humano. Por isso que eu prefiro etnia. Agora, para o judeu, era extremamente importante que a pessoa fosse um judeu de linhagem judaica, de nascimento judaico. Tivesse esse sangue de Abraão correndo nas suas veias. E Estevão mostra para eles que ele próprio valoriza isso. Que para ele é importante, sim, lembrar dos antepassados, dos patriarcas, daqueles que deram início, uma família que dá início a uma nação. Eles são da linhagem de Abraão, que teve a sua experiência com Deus, e a partir de Abraão, e uma promessa que Deus faz a Abraão, nasceria uma grande nação, tão grande que seria impossível contar, assim como é impossível contar a areia do mar e as estrelas nos céus. Promessas da palavra de Deus. E outro dia eu estava assistindo um programa de natureza na televisão, e eu ouvi o comentarista ali, o apresentador falando que não se tem noção de quantas estrelas existem. E eu disse, olha, é a palavra de Deus se cumprindo, né? Porque Deus disse que vocês seriam incontáveis, tal qual a areia do mar e as estrelas do céu. Fecho esse parêntese aqui. Essa família, ela entra no Egito. E uma vez eu li num livro que o Egito foi a incubadora de Deus, porque eles não estavam prontos, eles eram pouco mais de 70 pessoas, eles não estavam prontos para possuir a terra. Eles não tinham poder de combate para disputar aquele território, porque aquele território foi disputado, não foi com um diálogo, nem com um debate, foi disputado na espada. Foi assim que as coisas aconteceram no passado, ainda que hoje em dia pessoas muito sensíveis não consigam entender isso, né? Como é que pode? Mas essas pessoas sensíveis, elas moram num território, elas têm uma casa porque alguém lutou no passado e conquistou isso aqui, e as famílias se estabeleceram aqui, né? Uma aluna me perguntou um dia na sala de aula no seminário, como é que pode, professor, a Bíblia fala, né, as pessoas se matando para discutir, para disputar um território. Eu disse para ela, pois é, mas os nossos antepassados lutaram aqui no Rio Grande do Sul,
né? Uma baita peleia aqui para a gente ter o nosso Estado aqui. E aí a gente hoje vai ficar falando, né, que não pode ou que não podia, enfim, né? Enfim, a hipocrisia, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. E alguns séculos depois, 400 anos depois, essas pessoas, agora sim, elas saem do Egito e há um outro personagem em evidência, Moisés. E Moisés conduz essas pessoas, eu não vou entrar nos detalhes aqui porque, como eu falei para vocês, eu tenho que pregar em 1h e 45 minutos, eu tenho que resumir bastante coisa. Então, Moisés conduz essas pessoas agora rumo a uma terra prometida. Passam o Mar Vermelho, experimentam as misericórdias de Deus que os sustenta no deserto. Desobedecem a Deus, é verdade, ficam 40 anos peregrinando, mas nos dias de Josué, entram na terra, possuem a terra, ficam então fixados naquele território que é o seu país até hoje, não geograficamente exatamente como era naqueles dias. E aí depois há um grande período onde os juízes governaram a terra, depois entra a monarquia, tiveram os reis, primeiro o rei Saul, depois Davi, depois Salomão. Depois disso o reino se divide. Existem 2 reinos, reino do norte, reino do sul. Eles desobedecem a Deus em muitos detalhes, em muitos pontos, e Deus os castiga. Deus os disciplina. E uma das maneiras de Deus os disciplinar é tirar eles da própria terra que Deus deu a eles de herança. E eles vão então e são levados para o cativeiro babilônico. E ficam lá cerca de 70 anos no cativeiro babilônico e pela misericórdia de Deus mais uma vez são trazidos de volta. As cidades são restabelecidas, os muros são reconstruídos, o templo é reconstruído, o culto é de novo inaugurado, reinaugurado nos dias do Neemias, do Esdras, do Zorobabel e tantos outros que participam dessa história. Tem o período dos profetas pós-exílio. Aí eles entram naquele período da história que é cumprimento da profecia de Daniel sobre aquela estátua, que tem os pés de um material, as pernas de outro, o quadril, o tórax de outro e a cabeça de outro material. Na verdade, a estátua de Daniel são reinos que vão dominar sobre eles. E aí quando você entra na história, quando eu digo na história, não estou nem falando da história bíblica, mas a história é aquela que a gente aprende na escola, tá? Você vai ver que teve o período da ascensão do Império Persa, que dominou sobre os judeus. Você vai ver que teve a ascensão do Império Grego, que dominou sobre os judeus, a partir de Alexandre o Grande. Aí depois teve um pequeno período de independência nacional, que é conhecido como a Era ou a Revolta dos Macabeus. E aí depois eles de novo são dominados pelos romanos, que dominaram aquela região, e nos dias de Jesus, então, os romanos dominavam naquela região. Veja como todas as coisas elas vão se cumprindo na história. As coisas, os fatos, vão se cumprindo na história conforme Deus havia anunciado. Outro detalhe interessante na pregação de Estevão, que além da etnia, também a lei, pode deixar aí. A lei. Ele mostra, olha, o nosso irmão Moisés, ele foi lá no Monte Sinai. Ele recebeu as tábuas da lei de anjos. Foram seres angelicais ou o próprio Deus, enfim, pode ser uma teofania ali ou não, tanto faz, o fato é que ele recebe a mensagem, a palavra de Deus. Qual foi a acusação que ele recebeu? Esse cara aí está falando mal da mensagem, ele está falando mal do Moisés, ele está falando mal da lei. Ele não está falando, ele está mostrando, inclusive, mostra diante do Sinédrio que ele tem uma consideração gigantesca pela palavra de Deus, porque foi Deus, através de anjos, que entregou nas mãos de Moisés. Uma terceira parte dentro dessa pregação, ele mostra que Davi queria construir
uma casa para Deus. Mas Deus não permitiu que Davi construísse essa casa, mas disse, olha, o teu filho vai construir então essa casa. E vocês sabem que quem construiu o templo, o primeiro templo, foi Salomão, o filho de Davi, que assume o reinado. Mas ele deixa claro, olha, o templo foi construído, é o templo de Deus, a gente chama de casa de Deus, mas aí ele cita um salmo. Será que nós podemos lhe fazer uma casa? Porque a terra é o estrado dos seus pés. Será que haveria uma casa que nós poderíamos construir para ele? Então vocês percebem todos esses elementos que são importantíssimos para a fé judaica. Estevão tem o total conhecimento e mostra para o Sinédrio que ele está por dentro de tudo e que ele não está falando mal de nenhum desses. É importante nós entendermos de onde nós viemos, nós temos um início, Deus escolheu Abraão e começou a nossa nação. Nós precisamos entender que a mensagem que nós cremos e que nós pregamos é a mensagem de Deus, Deus deu a Moisés, e nós precisamos entender que esse lugar aqui onde nós estamos reunidos, foi Deus quem permitiu que Salomão construísse. Mas não nos enganemos, aqui não é a casa de Deus, porque Deus é maior do que tudo isso. Então, a pregação de Estevão, ela aponta para os pilares da fé judaica, etnia, lei e templo. Agora sim, a pregação de Estevão apresenta a Bíblia como livro coeso, que conta uma única história, a história da salvação. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Nós sempre comemoramos o dia da Bíblia. E eu achei fantástico o fato de que justamente hoje, no dia da Bíblia, coincidiria com essa mensagem que eu trago a vocês, então, para falar a respeito de uma única história. Vocês sabem por que muitas pessoas têm dificuldade em entender a Bíblia? Vocês sabem por que muitas pessoas acham cansativo, maçante ler a Bíblia? Porque elas não entendem a dinâmica, a proposta. Elas acham que a Bíblia é um agrupamento de histórias. E sim, a Bíblia contém muitas histórias, mas nós precisamos mudar a nossa maneira de ver, de pensar o texto sagrado, porque a Bíblia, ela tem muitas histórias que contam uma única história. É como se você imaginasse em um mapa muitos riachos e muitas vertentes que correm na mesma direção e formam um único rio, que vai desaguar num único oceano. É isso que nós precisamos entender. Estevão estava totalmente por dentro disso. Estevão não está olhando para Abraão de uma maneira isolada. Estevão não está olhando para Jacó, para Isaac, Jacó, José, de uma maneira isolada. Estevão não está olhando para Moisés, a saída do deserto, as 10 pragas, o mar vermelho, o maná que cai do céu, ou tantas outras coisas que você lê no texto sagrado. Estevão não está olhando para isso de maneira isolada. Ele está mostrando que Deus vem conduzindo a humanidade e cumprindo seus planos na humanidade. Paulatinamente, gradativamente, ele vai se revelando até chegar em Jesus, o ápice da sua revelação. E aí João no Evangelho diz assim, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia, ela conta uma única história, a história da nossa redenção, a história da nossa salvação. Por que a Bíblia só conta a história da salvação? Porque ela já começa falando do quê? Primeira mensagem da Bíblia, perfeição. Essa é a primeira mensagem da Bíblia. Há um mundo perfeito, harmônico. Um mundo que está em harmonia com o Criador e um ser humano criado à imagem desse Criador e que se comunica diretamente com Ele. Primeiro ponto, perfeição. Segundo ponto, há um distanciamento entre Criador e criatura. Como que nós chamamos isso? Pecado e queda. E depois disso, vocês vão vendo o que acontece com a humanidade, a degradação da humanidade.
Esses dias eu estava estudando e eu cheguei a uma conclusão, irmãos. É perigoso quando um pastor, um pregador, ele lê um texto e ele chega a uma conclusão, né? Porque aí já dá medo. Mas essa conclusão que eu cheguei, eu busquei embasamento e eu estou muito seguro nela. Vocês percebem o que Deus faz no capítulo 6 de Gênesis? Deus manda um dilúvio, irmãos. Deus manda o dilúvio. E aí nesse dilúvio se salvam 8 pessoas. Vocês lembram disso? O resto tudo morre. 8 pessoas se salvam. E aí agora a gente olha assim, a gente que vem lendo nas sequências, agora vai. Agora vai. Porque Noé é um homem cheio de graça diante de Deus, como diz o texto. Não sei o nome da mulher dele, mas imagino, né, que a varoa lá estava também na bênção. Os filhos de Noé, deve ser uns rapazes muito educados, as nora, tudo mulher crente, que eles conheceram dentro da igreja, vai dar certo agora. Vai dar certo. E aí você vai ler a sua Bíblia e descobre que depois que eles, né, descem da arca, os problemas já começam. Aí o Noé resolve tomar um porre, irmãos. Aí o Noé toma um porre, fica pelado, né? Porque é assim, o cara toma umas já faz fiasco, né? E aí a coisa só vai piorando, só vai piorando. Aí quando a gente chega no capítulo 11, eles estão querendo construir uma torre para chegar em Deus e se fazer iguais a Deus. E eles dizem assim, vamos construir essa torre para nós tornarmos o nosso nome célebre, para que nós sejamos lembrados. Deus tinha acabado de renovar a humanidade e a humanidade está perdida de novo. E aí eu digo para vocês a que conclusão que eu cheguei. Não adianta matar, se você deixar 2 no caso, né? Porque só daí ele ia morrer e acabava tudo. Daí ia ser fim de jogo. Mas se hoje, irmãos, se hoje Deus resolvesse exterminar a humanidade e deixasse apenas um casal aqui para recomeçar tudo de novo, ia dar ruim de novo. Não ia melhorar. Por quê? Porque não adianta exterminar. Tem que regenerar. Não adianta exterminar, tem que regenerar, tem que fazer de novo. E essa é a proposta da conversão. É nascer de novo. E aí então Deus mostra, isso é uma mensagem. Deus está nos mostrando através do dilúvio, das histórias da Bíblia, que não adianta matar todo mundo, que não vai resolver. Precisa vir o Filho de Deus e morrer por todo mundo, aí sim. Aí resolve. Não aqui, nesse mundo, resolve para nós, mas aí, na eternidade, novos céus e nova terra, nós colheremos os frutos disso. A Bíblia não são muitas histórias aleatórias, jogadas, espalhadas. Aí a criança vai na escolinha, ela aprende, né, que Davi matou Golias, que o Sansão rasgou lá a boca do leão, que o Daniel foi jogado na cova, que fica aprendendo historinhas aleatórias. Nós precisamos nos lembrar que todas essas histórias juntas são peças de um quebra-cabeça que contam uma única história. Deus executando o seu plano na humanidade, preparando uma nação para trazer o seu filho que vem e morre pelos pecadores. A história da salvação. Uma única história, um único personagem principal, um único foco, objetivo e destino. É isso que a Bíblia é. A pregação de Estevão apresenta a Bíblia como um livro coeso, que conta uma única história, a salvação humana. A pregação de Estevão, e aqui é a última, ela denuncia a maldade e a incredulidade do coração humano. Talvez se Estevão tivesse terminado a pregação dele no ponto anterior que eu apresentei para vocês, Estevão tinha ficado vivo até João lá no Apocalipse, que foi na década de 90. Mas como ele denunciou o pecado,
como ele falou sobre esse tema que não se pode mais falar, né? Porque agora, qual que é a moda? Você não fala de pecado. Tá, pastor, mas a Bíblia fala de pecado. Não, então a gente atualiza a Bíblia, irmãos. Daí a gente atualiza a Bíblia, que daí as pessoas podem vir para a igreja sem peso na consciência. No dia da Bíblia eu preciso dizer isso para vocês, irmãos. Nós não atualizamos a Bíblia nos atualiza. Porque sem a Bíblia nós estamos totalmente desatualizados, distantes de Deus. Estevão é objetivo, a exemplo de Pedro e de João, ele é direto, ele toca na ferida, dedo na moleira. Ele diz assim, sabe o que aconteceu? Os nossos irmãos lá no deserto, eu achei muito interessante como que diz na Almeida, no seu coração eles voltaram para o Egito. Vocês conseguem entender isso? No seu coração eles voltaram para o Egito. Eles saíram do Egito, eles cruzaram o Mar Vermelho, eles estavam caminhando na peregrinação no deserto, eles comeram o maná que caiu do céu, eles beberam a água da rocha, eles comeram as codornas e tantas outras coisas que eles viram com os seus olhos. Havia uma coluna, uma nuvem que fazia sombra para eles durante o dia e uma coluna de fogo que os iluminava e protegia durante a noite. Eles viram, ninguém contou para eles, eles viram. Nós ouvimos, eles viram. Mas eles estavam ali, mas o coração deles não estava, o coração deles ficou no Egito. O que eles deixaram para trás, né? Vamos pensar o que ficou para trás lá que eles estavam apegados. Bom, eles estavam vivendo como escravos, mas mesmo assim eles preferiam viver como escravos do que viver o plano de Deus. Isso diz alguma coisa para nós? O ser humano é assim, o ser humano ele é escravo do vício, ele é escravo do pecado, ele é escravo da culpa, ele é escravo do diabo. Mas se você falar para ele, vem para a igreja, amigo, vamos conhecer Jesus, vem domingo aqui. Não, eu prefiro a minha vida. Vocês percebem isso? O coração, no coração deles, disse Estevão, eles voltaram para o Egito. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos aqui, domingo após domingo, aqueles que são mais assíduos, né? Porque tem uns que é domingo sim, domingo sim, 2 não, mas vamos considerar, domingo após domingo estamos aqui, mas o coração não está aqui, irmãos. Aí não resolve. O coração precisa estar nas coisas de Deus, não apenas o corpo, né? A presença, o coração tem que estar aqui. O nosso coração precisa estar em Deus. E aí Estevão diz assim, os nossos irmãos, eles, com o coração deles, eles voltaram para o Egito, eles fizeram bezerro de ouro, eles adoraram aquilo que eles haviam feito, eles desobedeceram, e eles colheram os frutos disso, e vocês, Estevão está dizendo, são iguais a eles. Porque os profetas, todos os profetas foram perseguidos e mortos. Vocês estão fazendo a mesma coisa. Vocês estão se tornando cúmplices, porque, de novo, vocês mataram Jesus. De novo, lança, né, diante deles essa culpa que eles estão tentando dizer que não foram eles. Vocês mataram Jesus e vocês estão se fazendo iguais aos pais de vocês. Porque o coração de vocês não está nas coisas de Deus. Vocês amam a palavra, ou melhor, vocês dizem que amam a lei, vocês dizem que amam a palavra que Deus deu a Moisés, mas vocês desonram essa palavra. E aí, mexeu então no vespeiro, né, como a gente costuma dizer, porque ele fala sobre a maldade, o pecado, a incredulidade do coração humano. Até quando vocês vão resistir ao Espírito do Senhor? E aí eu tenho uns textos que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha que interessante, agora eu trago para nós lermos alguns versos aqui. Povo rebelde. Gente, prestem atenção no que Estevão está dizendo. Povo rebelde,
obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, falando de Jesus, né? De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, olha a atitude humana. Prestem atenção na atitude humana. Eu quero que vocês prestem atenção na atitude humana. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, o que eles fizeram, irmãos? Eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu, ou seja, morreu. Esse foi o fim do nosso irmão Estevão, considerado o primeiro mártir da igreja cristã. Uma vida curta, um ministério curto, poucos dias, meses de ministério. Mas ele deu tudo o que tinha ao Senhor. Não tem a ver com quanto tempo nós vamos viver para Deus. Qual de nós aqui sabe quanto tempo viverá para Deus? Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós podemos decidir nessa noite qual a intensidade da nossa vida para Deus, o quão intensa será, o quão integral. Estevão, ele entrega o seu tudo nas mãos de Deus, e o seu tudo teve um preço altíssimo, mas ele entendeu que o preço maior já havia sido pago por Jesus. Tanto que, à beira da morte, e de certa forma consolando o seu coração, ele olha para o céu e ele vê as nuvens se abrindo. E ele vê Jesus sentado à direita do Pai, em pé à direita do Pai. E ele ainda consegue orar, irmãos, nos últimos instantes da sua vida, e a sua oração não é amaldiçoando, é abençoando. Senhor, perdoa eles, usa de misericórdia com eles, Senhor. Presta atenção nessa última frase, esse último trecho, e eu quero que você preste muita atenção e se pergunte se em algum assunto, algum tema da Escritura, que você sabe que é verdade, que você sabe que é Deus quem falou, você sabe que é palavra de Deus e que talvez você não queira ouvir. Já dizia aquele ditado antigo, né? O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Quantas vezes a gente sabe, mas a gente não quer ouvir a verdade, porque a verdade, ela não vem para confirmar aquilo que eu quero fazer. A verdade, ela vem justamente para desconstruir aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu tenho desejo, que eu tenho sei lá o quê. Porque vocês sabem muito bem, essa ideia de se te faz feliz, então faça, não está na Bíblia. Não é um princípio bíblico. Você tem que ser feliz. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Você tem que ser obediente.
ainda que ser obediente não te torne mais feliz, mas vai te salvar. Eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Eles taparam os ouvidos. Eu quero que você pense sobre isso, que você volte para sua casa após esse culto pensando sobre isso. Não feche os seus ouvidos para a palavra de Deus.